Reflexão do dia, Tiago 4. Esta fantástica epístola de Tiago tem muitas lições. Depois de falar sobre variados temas e chamar atenção para a nossa conduta, a nossa vida, nosso procedimento, o uso da língua e outros aspectos, nesse capítulo 4 ele trata de alguns ensinos preciosos para nós. Começa por lembrar que a dificuldade reside no modo como nós lidamos com nossas tendências e nossos desejos. Trazemos sim uma propensão ao erro por conta da contaminação de nossa carne e os nossos desejos muitas vezes nos levam a errar. Ele chega a lembrar que até mesmo nossas orações ou a resposta a elas pode ser comprometida por causa da nossa tendência, da nossa cobiça. E ele chega a dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. Lembra então que é justamente a cobiça, o desejo carnal que nos leva a cometer erros, a cometer pecados, e nomeia, inclusive, alguns desses pecados ao falar de modo muito prático e direto sobre o desafio de lidar com essas tentações. Depois ele avança para lembrar que até mesmo aquilo que falamos em relação aos outros precisa ser considerado. Aliás, ele volta de alguma forma a tocar no assunto sobre o qual fala exaustivamente em capítulos anteriores, que é o uso da língua. E ele volta a tocar nesse ponto. Aquilo que nós falamos sobre os outros é muito importante, precisamos ser cuidadosos em relação a isso. Mas aí ele avança para falar ainda nesse capítulo sobre uma outra dificuldade com a qual lidamos e às vezes não sabemos como lidar, que é o fato de que nós somos limitados inclusive em nosso conhecimento sobre o dia de amanhã e em nossa existência. E diz que às vezes nós traçamos planos para o futuro como se nós tivéssemos certeza de onde estaremos amanhã. Às vezes nós nos comportamos como se o futuro estivesse em nossas mãos, como se tivéssemos controle sobre todas as coisas. E de forma indireta ele diz que isso é estupidez. Na verdade, deveríamos sim colocar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer que em conformidade com a sua vontade, aí sim faremos isso ou aquilo, experimentaremos isso ou aquilo. Perceba então que Tiago mostra que este equilíbrio entre a vontade de Deus e a nossa vontade é o caminho para uma vida bem-sucedida. Na verdade, nós precisamos entender que somos submissos à vontade de Deus, não apenas por nossa dependência dele, por nossa fragilidade, mas também porque devemos sujeitar a nossa vontade a ele, já que as nossas circunstâncias nos limitam e já que a nossa tendência pecaminosa nos induz a errar. É preciso buscar a vontade de Deus primeiro, porque Ele tem o controle de todas as coisas, quando nós não. E depois, porque Ele tem a sabedoria e o amor necessários para nos indicar os melhores caminhos. Enfim, o que Ele quer nos ensinar é que a sujeição à vontade de Deus e a busca dos seus planos para a nossa vida é o caminho mais sábio a ser seguido. Que Deus seja Senhor de nossa vida em todos os aspectos, que a sua vontade seja buscada permanentemente. Amém.